orando, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, pedindo a bênção do Senhor sobre tudo que formos fazer. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és o único e verdadeiro Deus, Deus cheio de glória, majestade, poder. E nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Senhor e Salvador. Queremos dar graça e dar glória ao Teu grande nome e pedimos a Tua bênção, ó Deus, para adorarmos ao Senhor como Tu queres. Perdoa nossos pecados e abençoa todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o texto bíblico aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, versículo 4, que diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Paulo falando a respeito do Evangelho que ele pregou. E ele diz que o Evangelho que ele entregou é o que ele mesmo havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor venceu a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. E nós vamos louvar ao nosso Deus por tudo isso, né? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E morreu para nos salvar da condenação, para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Nós vamos cantar agora Celebrai a Cristo, cântico aqui. E você pode acompanhar junto conosco e cantar junto conosco, né? O culto não é para você assistir, a culto é para você participar, para você cultuar a Deus. E nós vamos adorar o Senhor.
celebrar, ressuscitou o Senhor. Vamos cantar também o hino 272, hino do nosso inário, novo cântico, hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Erguei, Jesus, o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Estaremos meditando hoje a respeito da solução que Deus providenciou para o problema da morte. E aqui diz, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Pois é. Esses tempos nós temos passado por um problema muito grave, né, que é a respeito desse vírus, né, essa pandemia que tem se alastrado pelo mundo afora. E os dados que nós temos visto aqui de milhares e milhares de mortes. Muitas mortes têm acontecido, né? No Brasil já passou de 1.000 mortes, num caso de até sexta-feira mais ou menos 20.000 casos
e mil mortes, o que dá mais ou menos 5%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam essa doença, né, que foram notificadas, 5 morrem. E há alguns países que o número é muito maior, né? Por exemplo, a Itália, que já tinha passado de 152 mil casos e mais de 20 mil mortes, o que dá uma porcentagem de 13%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam essa doença na Itália, aproximadamente 13 pessoas morrem. São números muito altos, né? A gente tem visto ela se alastrando em vários países e muitas mortes, muitas que não foram registradas. E aqui no Brasil ainda temos a questão de outras doenças também que têm causado muitas mortes, né? A gente tem visto falar da dengue, né? Que números aqui em Brasília, números muito altos, mais de 16 mil casos, várias mortes também, zika, chikungunya, AVC, problemas do coração e tantos outros tipos de doenças que têm matado muita gente, né? E aí, graças a Deus, né, muitas pessoas também têm sido curadas dessas doenças todas. Mas eu estou falando dessas coisas todas para a gente pensar a respeito do problema da morte. Porque a morte entrou nesse mundo como consequência do pecado do homem e a morte passou para todos. A morte física e a morte espiritual. A morte é um grande problema. E nós deveríamos pensar e buscar a solução para isso, porque a nossa vida está, ela passa muito rápido, né? A Bíblia ela nos adverte muitas vezes da nossa brevidade, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Há vários textos bíblicos que falam disso, né? Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina, que logo aparece e se dissipa, né? Comparação de algo que aparece e rapidamente some. Em 1 Pedro 1,24, a Bíblia compara a nossa vida como se fosse uma erva que aparece no campo e rapidinho também passa, né? O Salmo 90, o salmista, né, Salmo de Moisés, ele compara a nossa vida como um breve sono, que uma pessoa que dorme rapidinho ali acordou. Assim a nossa vida passa rápido, né? Ou como a relva também, ou como um breve pensamento. E há muitas outras comparações, e todas elas mostrando que a nossa vida nesse mundo ela é muito rápida, é muito passageira, nós somos frágeis, e tudo isso deveria fazer a gente refletir, em buscar, em pensar, né, o que será de mim, ou o que virá depois, o que vai acontecer comigo depois, né? Pensar em algo que procurar uma solução para esse grande problema, que é o problema da morte. Porque quando a gente analisa a Bíblia, né, ela fala de um castigo, de um juízo, né? A morte entrou nesse mundo por causa dos nossos pecados. E a Bíblia fala mais do que a morte, também tem a segunda morte, né, que é chamada do lago de fogo e enxofre, onde as pessoas que não creem em Cristo serão lançadas. O texto que nós acabamos de ler aqui está mostrando a solução que Deus preparou, que Deus nos dá para esse grande problema, o problema da morte. Qual a solução que Deus providenciou para esse grande problema? E aí a gente vê as palavras do Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A solução que Deus preparou para esse grande problema do homem chamado morte é Jesus. Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida. Jesus, ele é a solução que Deus nos deu para esse grande problema chamado morte. A morte física e a morte espiritual. Ele preparou essa grande solução, que é Jesus. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus. Jesus está falando aqui para Marta, que teve, na história bíblica, aqui no capítulo 11, fala da morte de seu irmão Lázaro, e elas, Marta e Maria, irmãs, né, haviam mandado avisar o Senhor Jesus para que Jesus viesse e curasse Lázaro, antes dele morrer.
Só que Jesus, de uma maneira intencional, ele demorou de vir, ele demorou de voltar, né, de chegar até lá para curar o irmão de Maria, né, Marta, Lázaro. E aí Lázaro morreu, e Jesus fez isso intencional. Quando Jesus chega, o pessoal está triste, chorando, Marta fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, eu sou a solução para o problema da morte. Eu sou a ressurreição, porque Jesus fala da ressurreição, né, de não ser a morte que dá a palavra final, pelo contrário, é a vida. Jesus venceu a morte, o próprio Senhor Jesus ressuscitou, ele voltou a viver, né? A ressurreição é isso, voltar à vida, né? E o Senhor Jesus, ele é a ressurreição porque ele mesmo venceu a morte. E ele é a ressurreição porque ele também nos dá uma nova vida, né? Tanto espiritual quanto uma vida fisicamente falando, né? Quando chegar no último dia, quando nós ressuscitaremos também o nosso corpo. Jesus fala: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. A vida também, né? Porque quando a Bíblia fala que quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente falando e também morreram fisicamente logo depois, mais à frente, né? Mas Jesus é a solução para esse grande problema, porque ele nos reconcilia com Deus, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é ter comunhão com Deus, é conhecer a Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus, ao falar a respeito da vida eterna, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quando conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus é a vida eterna. Em outras palavras, conhecer não só no sentido teórico, de você saber quem Ele é no sentido de você ter comunhão com Ele, de você desfrutar da comunhão com Ele. Porque o homem morreu espiritualmente quando ele pecou no jardim do Éden, Adão e Eva, né? Eles morreram porque eles perderam essa comunhão com Deus, porque eles foram expulsos do jardim do Éden. Jesus, ele é a vida, porque ele nos reconcilia novamente com Deus, e aí a gente passa a ter comunhão com Deus, ter vida com Deus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus. Se antes éramos chamados de inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade, dos nossos delitos e pecados, mas por causa de Jesus, que morreu no nosso lugar, nós somos reconciliados com Deus e passamos agora a ter vida com Deus. Então o problema da morte é solucionado por Cristo. Cristo é a solução que Deus providenciou para nós. Ele nos ressuscita espiritualmente, nós passamos a ter vida com Ele. É o que o apóstolo Paulo fala muito bem lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz o seguinte, versículo 5 e 6, Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo fala: nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E o versículo 6: e juntamente com Cristo, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, a Bíblia está mostrando para nós que a comparação da ressurreição. Ela estava morta, né? Ela morreu, mas juntamente com Cristo nós somos ressuscitados. Então Jesus é a solução para esse problema. Para a morte espiritual, ele nos ressuscita, né? Ele nos dá vida, nós passamos a ter comunhão com Deus novamente, Ele perdoa os nossos pecados. E mais à frente, né, a Bíblia fala do último dia que nosso corpo também vai ressuscitar, um corpo de glória, um corpo que não se corrompe, um corpo imortal, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Jesus é a solução para esse grande problema. Por isso que, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida ao Senhor Jesus, é tempo de fazer isso, porque um dia você vai morrer também. Deus te proteja, Deus te guarde, para que você tenha muitos anos de vida, para que essa doença não chegue à sua casa, na sua vida, mas
a gente está sujeito a tantas outras coisas. Ainda que essa doença não chegue a você, você corre risco de morrer qualquer hora, né? O seu coração, acidentes acontecem. Para pensar que breve a sua vida, todos nós morreremos. Então é importante nós buscarmos quanto antes o Senhor Jesus. Ele é o remédio, a solução para esse problema. E viver longe de Cristo nunca foi bom. Na verdade não tem nem vida, né? Não existe vida longe de Cristo. Jesus é a vida. Sem Jesus não há vida. Quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida permanente em si. Então, Jesus é esse remédio. Para pensar, por exemplo, uma pessoa que está doente, e aí o médico receita para ele o remédio. Olha, para você ficar curado dessa doença, você precisa tomar esse remédio. Só existe esse remédio para você ficar curado. A respeito da morte, só existe um remédio, que é o Jesus. Jesus é a solução para esse grande problema chamado morte. Mas o Senhor Jesus, ele continua falando e explicando para nós como nós podemos desfrutar dessas coisas todas. Porque ele diz aqui no versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ou seja, quem confiar em mim, quem tem fé em mim, quem tem fé no Senhor Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz que quem crê nele, ainda que morra, né? Ele está falando da morte física. Quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra, fisicamente falando, ele viverá. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela passa a ter vida com Deus, ela passa a ter comunhão com Deus, ela passa agora a desfrutar do perdão dos pecados, da vida eterna, a vida com Jesus, de comunhão com Deus. Ainda que ela morra fisicamente falando, e esse dia vai chegar para todos nós, a menos que Cristo volte antes, a menos que Cristo volte antes, né? Ainda que ele morra, ele vai continuar a viver, porque ele continuará na comunhão com Deus. Ainda que morra, ele viverá. É o que a Bíblia ensina para nós. Olha, a vida eterna começa no momento que você crê no Senhor Jesus, porque a partir daí é o momento que você passa a ter comunhão com Deus, passa a ter comunhão com o Senhor Jesus, passa a desfrutar dessa grande bênção, né, de estar ligado ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do Senhor Jesus, nem a morte, né? O apóstolo Paulo falando sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 38, um texto muito conhecido que fala a respeito, que fala do amor de Deus, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, porque ainda que a morte chegue, né, a morte não pode me afastar de Deus ou me tirar da comunhão com Ele. Claro que quando uma pessoa morre, o corpo dela é sepultado, mas a Bíblia diz que o seu espírito estará com Cristo na glória. O apóstolo Paulo, falando à igreja dos Filipenses, ele fala no capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, porque enquanto eu viver nesse mundo, eu vou viver para fazer a vontade de Deus, estarei na comunhão com Deus, com Cristo, né? Mas quando eu morrer é lucro, porque aí o versículo 23 ele diz, ora, de um de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele fala que estava constrangido porque ele estava preso e poderia ser julgado e sentenciado à morte. Mas ele estava falando o seguinte, olha, eu estou constrangido porque eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se eu morrer, eu vou estar com o Senhor Jesus, o que é algo incomparável, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa dessa terra. Por isso Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Quando uma pessoa que crê no Senhor Jesus morre fisicamente, ela vai desfrutar do paraíso com Deus. Olha só que a morte já não é mais um problema para quem crê no Senhor Jesus. Pelo contrário, a morte se torna uma passagem dessa vida para algo incomparavelmente melhor, o que é estar com Cristo na glória. Estão lembrados da passagem bíblica que fala da conversão do ladrão na cruz? O Senhor, ele reconhece o seu pecado, ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem ao lado de Jesus, que estava sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus, ele reconhece o seu pecado, pede a Jesus para lembrar dele. E aí vem a resposta do Senhor Jesus. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus o salvou e fez uma promessa extraordinária para ele, que aquele homem estaria no paraíso naquele mesmo dia com o próprio Senhor Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte já não é mais um problema para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque Deus providenciou uma grande solução, que é a vinda de Jesus a esse mundo, a sua morte, a sua ressurreição. E quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra fisicamente falando, ele vai continuar a viver espiritualmente, estará na glória com o Senhor Jesus. E um dia, na volta do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar no seu corpo, né? Um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Então a morte já não é mais problema para quem crê em Jesus. Deus providenciou uma grande solução enviando Jesus a esse mundo. Por isso que o chamado para nós é esse, é para nós crermos no Senhor Jesus. Jesus está dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: e todo o que vive, versículo 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele fala o seguinte: a pessoa que vive e crê em mim, ela já passa a ter vida com Cristo, né? Quem crê em mim já tem vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é algo que nós passamos a desfrutar do momento que nós passamos a crer no Senhor Jesus. Quem crê em mim, aí Jesus diz: ainda que morra, viverá. E aí ele diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você crê em mim, você não morrerá mais espiritualmente falando. Você está ligado a mim. Você nunca mais vai morrer. Você nunca mais vai ser separado de mim. E nem a morte é capaz de fazer isso. Aqui ele não está falando da morte física, né? Ele não está dizendo: olha, quem crê em mim não vai morrer fisicamente nesse mundo, vai ficar aqui até eu voltar. Ele não está dizendo isso. Ele está falando que quem crê em mim não vai morrer espiritualmente falando. Pelo contrário, ele agora recebeu vida, a vida eterna, a vida de comunhão com Deus, vida que nem a morte é capaz, a morte física é capaz de mudar, de afastá-lo do Senhor Jesus. Então, a solução para o problema da morte está em Cristo. Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida. E essa é a solução que Deus preparou para nós. E a maneira de você desfrutar, de triunfar sobre a morte, é crendo no Senhor Jesus. Foi Ele que veio a esse mundo, foi Ele que morreu por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou vencendo a morte. E Ele é a nossa vitória, Ele nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente não precisa mais ter medo da morte, pelo contrário, agora ele já tem vida com Deus. Se ele morrer fisicamente, ele estará com Deus. Nada pode separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode abalá-lo, nada pode tirá-lo dessa comunhão preciosa com Cristo. Ele nunca mais vai morrer espiritualmente falando, ele tem a vida eterna. E aí Jesus fala isso para Marta, e Jesus pergunta: você crê nisso? Crê nisso, Marta? E Marta respondeu: creio, Senhor, mas ela meio que fugiu, né? Creio que tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo, né? A pergunta para nós é: você crê no Senhor Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Porque aqui está o problema. Mais cedo ou mais tarde a morte vai chegar para todos nós. E nós devemos ser cuidadosos quanto a isso. Porque nós não temos o controle da nossa vida. Está esse vírus aí andando pelo mundo afora e
que Deus guarde todos nós, mas a gente sabe que Deus tem os seus planos, né, com essas situações todas. E a gente sabe que muitas pessoas já morreram e a gente sabe também que muitos ainda morrerão. Então, é importante que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, que você confie nele. Se você já crê no Senhor Jesus, que você se apegue mais e mais a Ele, leve a sério a sua vida com Deus. Essa situação desse vírus era para fazer as pessoas caírem de joelho diante de Deus, se humilharem diante do Senhor. Infelizmente nós temos visto que muitas pessoas não estão nem aí, estão brincando com coisa muito grave. A morte é coisa muito séria. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, que começa desde esse momento que crê. Mas quem não crê no Senhor Jesus continua morto espiritualmente falando, e se morrer fisicamente vai para o inferno, sofrer a eternidade toda. É algo que todos deveriam refletir, mas infelizmente esse mundo está cego, esse mundo está surdo para a voz de Deus, e muitas pessoas, mesmo passando por todas essas dificuldades, não se voltam para o Senhor, não se arrependem dos seus pecados e continua vivendo da mesma forma. A morte pode chegar a qualquer hora. Ninguém tem o controle da sua vida. Deus é que sabe, tudo está no controle dele, né? E Deus está chamando as pessoas para se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque Jesus é a solução que Deus providenciou para esse grande problema do homem chamado morte, chamado pecado, né? Jesus morreu na cruz, né? Nesse dia que nós relembramos a ressurreição do Senhor Jesus, né? Ele morreu numa sexta-feira, foi sepultado, e no primeiro dia da semana, num domingo, ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, e por meio dele nós temos vida eterna. E agora nós podemos crer no amanhã, como nós cantamos, né? Como nós cantamos. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Deus dá a vida eterna para todo aquele que se arrepende e crê. Se você já crê no Senhor Jesus, se alegre, cante louvores, se agrade, louve o Senhor, porque um grande problema foi resolvido. Deus nos dá a vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós estamos agora ligados ao Senhor Jesus para desfrutar dessa comunhão maravilhosa, comunhão perfeita com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça o seu coração, e que nesses dias difíceis que você lembre: olha, o meu Senhor Jesus venceu a morte, por isso eu não preciso temer, eu não preciso ficar apavorado, desesperado. O Senhor Jesus venceu a morte, e por meio dele nós somos mais que vencedores. A morte também não dá a palavra final na nossa vida. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se você ainda não crê, se arrependa dos seus pecados, busque a Deus. Se você precisa de ajuda nisso, pode entrar em contato conosco, de alguma maneira, pelas redes sociais, pelo telefone, de alguma forma, que nós estamos aqui para o que pudermos fazer para ajudar as pessoas a compreender mais as verdades do Reino de Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus nesse momento, para nós finalizarmos esse momento, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu enviaste o Teu Filho amado, Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem nos reconcilia contigo, é Ele que nos dá vida e vida em abundância. É Ele que dá a verdadeira paz no coração, a verdadeira alegria, Senhor. O verdadeiro amor está no Senhor Jesus, que se entregou por nós. Graças te damos por tudo isso, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a fé dos teus filhos, para que todos confiem em Ti, descansem no Senhor e andem com a convicção e a certeza do amor do Senhor, da salvação em Cristo. E confie, ó Deus, na misericórdia do Senhor, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e fortaleça-nos para que andemos nos Teus caminhos como uma pessoa que agora foi salva, transformada, Senhor. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que ainda não se converteram, ou aquelas pessoas que estão afastadas dos Teus caminhos, para que se arrependam, se voltem para Ti, porque Tu és cheio de misericórdia, de perdão. Contigo está a vida, Senhor. Contigo está o perdão, contigo está a salvação. O Senhor é um Deus salvador.
Abençoa, ó Deus, o Brasil e tenha misericórdia dessa nação. E abençoa o mundo, ó Deus, as pessoas pelo mundo afora e tenha compaixão também, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.